Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo no Tempo de Tela. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Mulan, essa adaptação live action de 2020 que está saindo hoje, dia 4 de dezembro, aqui no Brasil, no Disney Plus. Filme aí dirigido pela Nick Caro e protagonizado pela Liu Yifei. Bora lá? Bom, embora o filme seja uma adaptação do filme lá de 98 e tenha inspiração no mesmo conto desse filme de 98, eu acho que vale a pena dar uma sinopse aqui, porque vai que você não assistiu a animação. O filme acompanha a história de Mulan, que é uma jovem espirituosa e bem desastrada, que ela acaba se disfarçando de homem para entrar no exército chinês, impedindo que o pai dela vá para uma missão que o exército está precisando para deter o exército Huno, porque o pai dela está debilitado e ela não quer que ele lute uma segunda guerra. Então, nesse sentido, a Mulan rouba a roupa do pai, vestimenta de guerra, e vai enfrentar o exército Huno e descobrir algumas coisas em relação a ela e, de fato, o papel que ela quer ter naquela sociedade. Bom, como eu disse, a premissa desse filme aqui é muito parecida com a de 98, afinal de contas eles também têm a mesma origem, o mesmo conto. Só que aqui a ideia do filme tenta trazer uma abordagem um pouco diferente. A gente vê que tem uma perspectiva mais voltada para a ação e até para essa questão da guerra. Então é um filme que tenta ser um pouco mais sério e, afinal de contas, ele até tira a parte de musical e de humor que era muito pautado, por exemplo, no Mushu. Aqui a gente não tem isso, a gente tem um filme mais sério. E assim, é interessante pensar também que ele traz uma carga de misticismo diferente, porque ele tenta abordar algumas coisas como o fato da Mulan ter um chi, que de certa maneira daria uma predestinação para ela ser uma guerreira, embora ela guarde esse chi para ela desde criança, porque ela é uma mulher e ela não poderia ter isso tão aflorado. Então essa parte mística e essa questão mais séria tenta trazer o filme com uma perspectiva diferente em relação à animação. No entanto, embora o filme procure trazer essa perspectiva nova, ele acaba perdendo muito de peso e de substância em função da montagem que ele apresenta em relação ao enredo. Porque a gente tem um filme aqui que, embora ele tenha mais tempo de duração do que a animação de 98, ele é um filme muito mais apressado, muito mais corrido, e a gente não tem um desenvolvimento muito grande das coisas que acontecem. A gente vê que a Mulan ela chega nos locais e passa de um lugar para outro, meio que realmente muito rápido, a gente não tem esse desenvolvimento, a relação dela com as pessoas não é bem explorada, os próprios flashbacks também não são bem introduzidos, então a sensação que fica é que a montagem do filme realmente correu muito para valorizar a parte de ação em vez de valorizar o seu roteiro. Então a gente não tem esse contato muito grande entre os personagens e, por consequência, as coisas ficam muito opacas, sem realmente vida, sem realmente emoção no que está sendo apresentado. Isso eu coloco em paralelo até em relação à animação de 98, que tinha uma certa licença poética por se tratar de musical, para aproveitar das cenas de música para fazer um time skip, digamos assim, entre uma situação e outra, fazendo uma progressão. Por exemplo, quando a gente tinha na animação de 98 a música Homem Ser, onde a gente vê o treinamento da Mulan junto com o exército, você vê que dá uma passagem de tempo interessante ali, por mais que seja na duração de uma música. Aqui nesse filme a sensação que a gente tem é que eles fizeram aquele treinamento por, 2 dias e deu tudo certo. Então eu acho que essa questão o filme acaba perdendo, ele não tem esse senso de progressão que a animação utilizava do musical para fazer, e aqui a gente não tem nenhum artifício, então realmente fica tudo muito corrido, você não tem essa sensação de progressão das coisas. E essa falta de sensação de progressão acaba atrapalhando também nos principais temas que o filme tenta abordar. Por exemplo, a questão do machismo, a questão da imposição da mulher em um papel social que ela não necessariamente quer ter, a ideia de pensar o que é a honra para cada pessoa e se cada pessoa de fato tem que entender a honra como as outras querem, sabe? Pontos assim que são levantados na animação também, mas aqui eles, embora apresentem-se e sejam importantes para a trama por ser pobre não desenvolve eles tão bem, então acaba sendo alguns temas desperdiçados nesse sentido. Isso obviamente acaba atrapalhando o desenvolvimento dos personagens, porque como eu falei, se você tem um roteiro apressado que não dá espaço para ter um desenvolvimento, você também não vai ter uma química entre os personagens. Isso é uma pena, porque, por exemplo, na animação você tem uma participação muito forte dos amigos dela ali. E aqui nesse filme parece que a adição desses personagens secundários, sobretudo quem está com ela na guerra, é basicamente para ter alguém para interagir, só que como são pessoas que não têm um desenvolvimento, não têm uma carga emocional, eles são personagens extremamente unidimensionais que não têm realmente espaço. Então fica a Mulan interagindo com pessoas que, não parecem pessoas, e isso é muito ruim pro filme e para esses atores. Porque, como eu disse, as cenas de ação funcionam e você tem atores aqui de grande peso, por exemplo, o Jet Li tá no filme. Então é um desperdício de elenco, porque você tem caras que de fato brilham nos momentos de ação, só que o filme não é só ação, você tem que ter substância. O único personagem, no entanto, que eu acho que tem um desenvolvimento interessante, além da Mulan,
E foi uma adição bacana a personagem da Gong Li, a bruxa Xian Yang, que eu acho que cria um contraponto interessante com a Mulan, mostrando a perspectiva de uma outra mulher que também tem poderes, que também busca emancipação, mas foi por um caminho diferente. Então, nesse sentido, eu acho que o filme acerta nessa adição dessa personagem. Mas, como eu disse, só tem ela e a Mulan que brilham. O restante do elenco realmente só serve para cenas de ação. E um outro ponto que eu acho que contribui negativamente para esse filme é a questão do som, né? A trilha sonora desse filme, ela tenta emular um pouco a trilha de 98, né? Pegando, né, uma certa batida, uma certa instrumentalidade das músicas que a gente tem lá e coloca aqui de uma maneira um pouco mais épica, né? Um pouco mais sisuda, mais séria. Só que as trilhas não são bem encaixadas no sentido de momentos que você precisava realmente de um tom mais épico, eles não se apresentam. Então, por exemplo, tem algumas cenas que a Mulan faz alguma coisa muito grandiosa, né? Que você esperava realmente uma subida da trilha, né? Para dar, né, uma grandiosidade a partir do som, para aquilo que a gente está vendo e não corresponde. E isso é muito grave, porque você tem que lembrar sempre que cinema é audiovisual. Então, se a gente está falando de um filme, a gente está esperando, né, o que você assiste e o que você escuta. E se não tem essa parte do áudio de uma maneira interessante, né, de uma maneira convincente, também atrapalha no que você está assistindo. E um ponto positivo que eu acho que o filme tem é em relação ao seu design de produção. Como eu falei, a parte de luta é muito boa, as coreografias são interessantes, mas isso também é incrementado pela maneira como se constrói o cenário, os figurinos e as próprias armas. Eu acho que essa parte realmente é muito interessante. Eu confesso que eu não sou um grande especialista de coisas da China, pelo contrário, mas a sensação que me passa ali é realmente de filmes de Kung Fu, sabe? Essas coisas. Então, é um acerto estético, visual nesse sentido, mas que, como eu disse, se perde pelo fato de a gente não ter substância. Então, de maneira geral, eu diria que Mulan de 2020 é um filme que procura se afastar da animação de 98, né, tentando trazer uma perspectiva mais séria, mais voltada para ação, mas acaba se atrapalhando muito na montagem e no enredo apressado que não sabe desenvolver esses personagens. Então a sensação que fica é que, embora a animação seja menor e que tenha, né, esse aspecto mais cômico, ela consegue abordar e trazer os temas que ela se propõe de maneira mais interessante e mais convincente. E você, já assistiu Mulan de 2020? Coloque nos comentários sua opinião sobre o filme e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou do vídeo, se puder compartilhe para as pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal porque ajuda a gente pra caramba. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.